Olá, gente, paz do Senhor Jesus. Hoje é dia de pão diário. Toda quarta-feira às 2 horas eu entro ao vivo pela minha página no Facebook com uma única intenção de ser bênção para a sua vida, de ser um instrumento de bênção para a tua casa, para a tua família. Então você que já está online aí, eu tenho uma palavra para o teu coração, para estar abençoando você, para estar abençoando a sua família. E o texto está lá em Êxodo, no capítulo 17, no versículo de número 8 em diante, que diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué conforme Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. As mãos de Moisés eram pesadas, por isso não tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram em suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram em suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Josué desfez Amaleque a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso em memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar da memória de Amaleque de debaixo dos céus. Moisés edificou um altar, chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, e disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O texto que eu li está lá em Êxodo 17, do versículo 8 até o versículo de número 16. Eu já ministrei diversas vezes em cima desse texto. Na maioria das vezes que a gente para falar sobre esse texto, a gente tem uma reflexão maior no que diz respeito a Moisés, pelo fato de Moisés estar com as mãos levantadas e o povo de Israel está prevalecendo na batalha. Mas a verdade é que existem alguns detalhes que são muito profundos e extremamente pertinentes para a nossa vida nesse dia. Primeiro, você entender o contexto da coisa. Israel está vindo aqui do Egito. Israel viveu cativo durante muitos anos nas mãos de Faraó. E agora Moisés está conduzindo o povo pelo deserto. Está conduzindo o povo ao sair do Egito. O povo tem fome, Deus manda maná. Deus manda carne, Deus manda alimento. E agora o povo está com sede. Está com sede de tal forma que começa a questionar a Moisés. E começa a murmurar a Deus. E começa a dizer a Moisés e murmurar a Deus, falando que o Senhor havia tirado eles do Egito para sofrer, para passar sede, para passar por necessidade. Você percebe que a todo tempo o povo está vivendo milagres com Deus. E mesmo vendo maná cair do céu, mesmo tendo a sua necessidade suprida, mesmo vendo milagres acontecerem, o mar se abrir, o povo passar pelo meio do mar, as pragas que Deus havia mandado através da vida de Moisés, mesmo vendo tudo isso, nós passamos a ver um povo que está murmurando, que está reclamando, que está questionando a liderança de Moisés, que está murmurando o Senhor. O Senhor nos tirou do Egito para passar por isso, para sofrer, para passar necessidade, para sentir sede. Aí a Bíblia diz que Moisés vai fazer com que a água saia da rocha. Não Moisés, mas o Deus que atuava sobre a vida dele. Moisés toca na rocha e agora a rocha começa a jorrar água, né? E a necessidade de sede do povo é suprida aqui no capítulo 17, do verso 1. Logo em seguida entra a peleja dos amalequitas contra os israelitas. Presta atenção nisso aqui. Os amalequitas eram um determinado povo que costumava confrontar outras pessoas, outros clãs, outras nações, outras tribos, outros povos que apareciam pelo caminho.
Era normal os amalequitas ficarem escondidos pela beira do caminho e procuravam ver os povos que estavam passando pelo caminho, as famílias, as tribos, e eles saqueavam as pessoas que passavam pelo meio do caminho. Os amalequitas faziam isso constantemente, fazendo um ataque surpresa, com a intenção de roubar aqueles que passavam pelo caminho. Israel está vindo agora de um milagre. Contudo, haviam murmurado a Deus porque não tinham água para beber. Deus fez um milagre, a água saiu da rocha, o povo sacia a sua sede. Contudo, o povo de Israel está debaixo de contenda. Tanto está debaixo de contenda que, se você ler o capítulo 17, você vai ver o versículo 2 dizendo que contendeu o povo com Moisés. Então o povo de Israel aqui está em contenda. O povo de Israel aqui está debaixo de uma inquietação. Entrou em contenda com Moisés, murmurou com Deus. Você percebe que há um espírito de divisão tentando entrar no meio do povo. Mas o que acontece, amiga, é que quando a guerra aparece, ela não dá sinal que vai aparecer. Quando a batalha aparece, ela não dá sinal que vai aparecer. Não tem hora marcada para uma guerra acontecer. Não tem hora marcada para surgir uma batalha. Não tem hora marcada para dizer, agora é o tempo da guerra. Não. Eles estão vindo pelo Egito. Murmuraram. O povo não está muito unido. Questionaram a liderança de Moisés. E quem aparece? A Amalequita no texto. Com que intenção? De roubar e de matar o povo. De levar o povo à destruição. O que acontece é que o povo não está preparado para a batalha. Mas o povo tem que lutar para sobreviver nessa guerra. Porque os amalequitas vêm com a intenção de roubar e matar. Era cultural desse povo roubar as pessoas que passavam pelo caminho. E muitos matavam os homens, alguns levavam as mulheres, e dependendo da circunstância levava também crianças e mulheres. E matavam-se os homens. Então eles não têm noção do que eles vão enfrentar pela frente, mas a verdade é que o povo está meio que dividido. Há uma desunião no meio do povo. A guerra aparece. E ninguém está preparado para a batalha. Por isso que Paulo vai dizer que se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a guerra? Sabe o que me traz o entendimento aqui? Eu não tenho que me preparar quando uma guerra chegar. Eu preciso andar preparado antes de enfrentar a guerra. Porque eu não sei, cara, o nível de batalha que eu vou enfrentar amanhã. Eu não faço ideia do que eu vou enfrentar daqui a algumas horas. O problema é que a gente quer se preparar quando a guerra aparece. A gente quer se preparar quando a batalha aparece. E quando as guerras começam a aparecer, muitas das vezes pegam a gente despreparado porque nós não oramos o suficiente, não buscamos o suficiente, não se policiamos para aquilo que vamos enfrentar. É interessante a estratégia de Neemias, porque Neemias, quando vai edificar os muros, ele coloca na mão dos homens. Numa mão o povo estava com a enxada, com a ferramenta, edificando o muro, e com a outra mão a espada. Então, com uma mão eles carregam lá a ferramenta para edificar o muro, e com a outra mão eles carregam a espada. Aí diz Neemias que lá na frente ficava o atalaia, em cima da torre. E se porventura o atalaia tocasse a buzina, todo mundo largava a ferramenta, pegava a espada e partia para a guerra. Neemias era um tipo de líder que ele deixava o povo preparado para aquilo que iria enfrentar. Ele não sabia qual era o dia da batalha, mas ele estava preparado para aquilo que iria enfrentar. O problema é que o povo de Israel aqui está meio que dividido. Há uma inquietação no coração do povo. O povo está dividido, questionou a liderança de Moisés, contendeu com Moisés, murmurou a Deus, reclamou que o Senhor trouxe eles do Egito para passar sede. Então o povo está dividido até o momento que os amalequitas aparecem. Eles não disseram que iriam aparecer. Eles não tocaram buzina, estamos chegando para guerrear. Eles apareceram. E o povo tinha que estar preparado para entrar naquela batalha. Você percebe aqui?
que depois da contenda que há no meio do povo de Israel, aparece uma guerra. Eu vou repetir isso. Depois de uma contenda que existiu aqui no texto anterior, aparece uma guerra. Qual foi a contenda? O povo murmurar da água, que não tinha água, e questionar a liderança de Moisés. Depois que houve a contenda, apareceu uma batalha com os amalequitas. Muito estranho, né? Parece que o diabo estava já projetando algumas coisas com a intenção de atacar o povo de Israel. Depois da contenda, apareceu uma guerra. E a contenda, ela deixa o grupo vulnerável. Para quê? Para a guerra. O diabo costuma atuar dessa forma. Ele cria a contenda, ele constrói a divisão, as lutas, ele cria a desunião no meio do grupo, para em seguida preparar a batalha. Por quê? Porque ele sabe que se ele atacar um grupo que está em contenda, é muito mais fácil destruir. Você está entendendo por que o diabo quer dividir você nessa igreja? Está entendendo por que a intenção dos amalequitas é dividir você na tua família? Por que Satanás quer colocar desunião no meio do seu lar? Por que há uma intenção dele de trazer divisão para o meio da tua casa? Porque uma vez que você fica desunido, dividido, você fica vulnerável para ser atingido pelos amalequitas, pelo próprio diabo que tenta se opor para atacar você. Moisés, ele não tem tempo para organizar aqui uma estratégia, porque a batalha surgiu e alguma coisa tem que ser feita. E o que vai acontecer? Moisés vai dar uma direção a Josué e vai dizer para ele, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens. Cara, isso aqui é muito interessante, preste atenção. Ele está dizendo, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Moisés não está dizendo, Josué, sai, procura quem você puder e vai para a guerra contra Amaleque. Não. A palavra de Moisés é clara. Escolhe homens para lutar contra a Amalequita. Por quê? Porque menino não vai sobreviver na guerra. Escolhe homens. Porque garotinho não vai conseguir viver na guerra. Escolhe homens. Essa batalha aqui, Josué, é para homem. Então separa homens para lutar nessa batalha. Menino não suporta a pressão, cara. Menino não suporta o peso da responsabilidade. Menino é imaturo. Menino sai da guerra por coisas pequenas. Menino faz pirraça. Menino faz chantagem. Menino não tem senso de responsabilidade. Escolhe homens. Separa homens. A palavra de Moisés para Josué foi essa: escolhe homens para a guerra, porque não se vence batalhas com meninos. Batalhas são vencidas com homens. Batalhas são vencidas com homens. E quando eu falo de homem, eu não estou me referindo ao sexo masculino. Quando eu falo de homens, eu falo de maturidade. Quando eu falo de homens, eu falo de gente que alcançou um nível de responsabilidade. Menino não entende o que é uma guerra. Menino não tem responsabilidade na guerra. É por isso que Deus não chama meninos. Deus só chama homens. Que é isso, pastor? Veja bem. Deus pode escolher um homem que é menino, mas Deus não escolhe um menino que é homem. Não, melhor é o contrário. Deus pode escolher um menino que é homem, mas Deus não escolhe um homem que é menino. Era isso que eu queria dizer. Deus não escolhe um homem que é menino porque tem homem que tem maturidade de menino, mas Deus escolhe menino que tem maturidade de homem. Então a questão é que existem pessoas que não estão preparadas para a batalha, e Deus não quer menino na batalha. Deus quer homens que suportem a pressão, que suportem o peso da responsabilidade. Homens não recuam, homens não retrocedem, homens não olham para trás, homens continuam porque sabem que o propósito de realizar a missão tem que ser mais alto do que as suas vontades, do que as suas forças.
Então ele entende a responsabilidade que tem de carregar essa guerra. Ele continua, porque ele sabe o peso que ele carrega. A responsabilidade. Homens. Sabe uma coisa que é interessante? No Antigo Testamento, a Arca da Aliança, ela era carregada sobre os ombros dos levitas, né? Se você perceber, na Arca da Aliança havia um ferro de um lado e um ferro do outro, né? Esse ferro, que era todo de ouro, ele pegava na altura dos ombros dos levitas, né? E daqueles que tinham um ministério sacerdotal, que faziam esse ofício. Por que os levitas levavam no ombro a Arca da Aliança? Porque o ombro fala do peso da responsabilidade. É aqui que eu tenho responsabilidade. É aqui que eu demonstro a responsabilidade daquilo que eu carrego. Então, Josué, escolhe homens, porque menino não vai aceitar a pressão. Menino não vai aguentar a pressão. É por isso que você está aguentando. É por isso que você está suportando. Porque se fosse menino no teu lugar, não suportava 1/3 das guerras que você está suportando. Só que quando Deus escolheu para a batalha, Deus escolheu homens. Pessoas que Deus sabia que já tinham um nível de maturidade e de estrutura para suportar. Nem você, quando Deus te escolheu, achava que suportaria. Só que você está suportando. Porque Deus sabia quem Ele escolheu. Deus sabia quem Ele havia escolhido para a batalha. Aí Moisés vai dizer a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque. Quando? Amanhã eu estarei no cume do outeiro. Presta atenção, guarda isso. Mas a guerra está aparecendo. Os amalequitas vieram. Veio com intenção de saquear. Está todo mundo lutando. A gente tem que lutar agora. Mas olha a palavra de Moisés: amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Amanhã. É hoje? Não. Amanhã. Mas está tudo travado. Tem uma guerra acontecendo. Os amalequitas se prepararam. Está todo... Não, mas vamos se organizar. E amanhã a gente vai resolver isso. Não, mas isso é necessário para agora. É necessário para agora. Só que tem que ser resolvido amanhã. Às vezes tem coisas que a gente quer fazer agora. Só que a palavra de Deus para a nossa vida é: hoje não, amanhã. Por quê? Porque agora você não está preparado para resolver isso. Então amanhã o planejamento vai ser correto para resolver esse problema. Eu vou lá para cima do monte, Josué luta com o povo embaixo, os soldados preparados para a batalha. Amanhã. Cuidado com as suas intenções, cuidado com o seu coração, cuidado com as suas emoções. Você está querendo resolver muita coisa hoje. Você está querendo resolver muita coisa agora. E agora não é tempo de você resolver. É amanhã. Moisés disse: amanhã. Não, pastor, mas você não tem ideia do que eu estou enfrentando. Eu tenho ideia. Deita a tua cabeça no travesseiro, descansa e sai para resolver essa guerra amanhã. Porque se você resolver essa guerra hoje, você vai morrer. Por que você morre hoje? Porque o povo não está organizado ainda para partir para a batalha. Tem a referência de Moisés para Josué, o direcionamento de Moisés para Josué, o direcionamento de Josué para o povo. Não é só lutar, é se preparar para a guerra. Você precisa entender aquilo que você vai enfrentar. Como você não tem noção daquilo que você vai enfrentar, se prepara hoje e parte amanhã para a guerra. É amanhã. Tem gente que está desesperado hoje, querendo sair para resolver as coisas, que o coração está gritando, porque não, eu sou desses, eu tenho que resolver na hora, eu fui ferido agora, eu tenho que procurar fulana, eu tenho que procurar Beltrana, meu coração está desesperado, se eu não fazer alguma coisa eu vou ter um piripaque. Deus está dizendo: calma, calma. Eu sei que os amalequitas estão na tua porta. Eu sei que eles estão te procurando. Eu sei que as afrontas estão te machucando. Eu sei que aquilo que você ouviu é mentira. Eu sei que a tua vontade é você sair agora e pregar a verdade para que essa mentira caia por terra. Mas não é hoje, é amanhã. Você não vai resolver agora. Você vai resolver isso amanhã. Você vai se preparar para o amanhã.
para aquilo que vai chegar. Por quê? Porque amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Amanhã você peleja contra os amalequitas. Você entende isso aqui? Por mais que a vontade de lutar contra os amalequitas seja hoje, Josué precisa obedecer à voz de Moisés, porque a voz de Moisés está ligada à voz de Deus. Então ele precisa ouvir a voz de Deus, entender a direção na guerra, para que vença a batalha. Se lutasse hoje, perdia a guerra, mas como vai lutar amanhã, vai vencer a batalha. Eu preciso entender que eu estou debaixo de um direcionamento de Deus. E por mais que o meu coração queira fazer hoje, sair hoje, ir embora hoje, pegar minhas coisas, ir embora hoje, tomar atitude hoje, Deus está dizendo, é amanhã. Deus está falando que você não vai lutar? Claro que não. Deus está falando que você não vai partir para a batalha? Claro que não. Deus está falando que você vai morrer? Claro que não. Deus só não disse que você não vai lutar hoje. Deus só está dizendo, não é hoje a guerra, é amanhã. Amanhã. Deus não falou que você não vai sair, Deus só está dizendo que não vai ser hoje. Deus não falou que você nunca vai embora e nunca vai sair desse lugar. Não, você vai sair. Só não vai ser hoje. É amanhã. Tem um planejamento, um propósito para que a vontade de Deus se cumpra no dia de amanhã. Ok? Aí o texto diz que Josué fez conforme Moisés disse. Por mais que fosse difícil, Josué se submeteu à vontade de Deus na vida de Moisés. E por causa disso, ele venceu a batalha. Ok? Então Josué aqui, ele se submeteu à autoridade de Moisés. Eu preciso entender isso. Que tudo está ligado a um propósito. Eu preciso me submeter à direção que Deus colocou para a vida de Moisés, cara. Moisés foi o líder que Deus determinou. Então eu vou obedecê-lo. Por mais que a minha carne tenha vontade de sair agora e partir para a guerra, Moisés disse que hoje não. Então eu vou amanhã. Eu estou debaixo de uma liderança. Eu preciso obedecer ao meu líder. Eu preciso honrar a liderança que Deus colocou sobre mim. Ok? Por quê? Porque assim eu vou conseguir vencer a guerra. Aí o texto diz que pelejou contra os amalequitas. Josué com Israel pelejaram contra os amalequitas e venceram a batalha. Preste atenção aqui, ó. Eu vou repetir isso. Josué, juntamente com Israel, pelejou contra os amalequitas. Contra quem que Israel lutou? Amalequitas. Contra quem que foi a guerra? Amalequitas. O povo de Israel lutou contra quem? Amalequitas. A guerra foi contra o irmão? Não, foi contra amalequitas. A guerra foi contra o obreiro da igreja? Não, foi contra os amalequitas. Contra quem foi a guerra? Foi o teu pastor? Não. A guerra foi contra os amalequitas. A guerra foi contra quem? Foi contra o teu líder da tua igreja? Não. A guerra foi contra os amalequitas. Contra quem foi a guerra? A guerra foi contra a tua família, o teu pai, a tua mãe, teu tio, teu primo? Não. A guerra foi contra os amalequitas. Sabe o que eu aprendo aqui nessa lição? Que o nosso inimigo não é o nosso irmão. Eu vou repetir isso. O nosso inimigo não é o nosso irmão. Teu inimigo não é o próximo. Teu inimigo não é a tua família. Teu inimigo não é o teu irmão da igreja, esse crente chato, esse crente legal. Teu inimigo não é o obreiro, não é o diácono. Teu inimigo não é teu pastor. Cara, teu inimigo não é teu líder. Teu inimigo não é o teu irmão. Contra quem é a nossa guerra? Contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. O nosso inimigo são os amalequitas. A gente tem que parar de ficar lutando entre nós mesmos. A gente precisa parar de ficar lutando contra nós mesmos. Nós somos o único povo que está se matando. A gente está lutando contra o próprio irmão. A gente é capaz de usar a rede social para falar mal do próprio irmão, denigrir a imagem do irmão. Você não vê um espírita falando mal de um espírita, macumbeiro falando mal de macumbeiro, mas você vê crente falando mal de crente.
Ainda tem crente que curte essas páginas de fofoca gospel. Essas páginas que são mantidas falando mal dos outros, que inventam calúnia, mentira, para falar mal do irmão. E o que é pior, não denigre só o irmão, denigre a igreja, denigre o corpo de Cristo. Sabe? A Bíblia fala assim, que os escândalos virão, mas ai daqueles que provoquem os escândalos, que transmitem os escândalos. A gente precisa parar de ficar matando o nosso próprio irmão. A nossa guerra não é contra o irmão. Nossa guerra não é contra um, contra o outro. A nossa guerra é contra os amalequitas. Jael aqui está lutando contra os amalequitas. Agora veja bem, Moisés vai dizer para Josué: você vai lutar com o povo aqui embaixo, eu vou lá para cima do outeiro, do monte, vou ficar lá em cima, vou levar a vara de Deus comigo. Aí a Bíblia diz que enquanto as mãos de Moisés estão para cima, o povo de Israel vence a batalha. Quando as mãos de Moisés caem, o povo de Israel perde a guerra. Olha isso. Por mais que a função de Moisés seja uma função única aqui, porque se ele levanta a mão, o povo de Israel vence a batalha. Se ele abaixa a mão, o povo de Israel perde a guerra. Por mais que a função de Moisés seja única, ela não é a mais importante. Por quê? Porque não adianta Moisés ficar com a mão levantada se não tem Josué embaixo liderando o povo na guerra. Não adianta Josué ficar liderando o povo se não tem os soldados lutando pelas suas famílias. Você percebe? A função de Moisés não é mais importante que a função de Josué. Todos nós somos iguais dentro do reino. Ninguém é mais importante. O pastor não é mais importante que o obreiro não é mais importante que o diácono não é mais importante que o presbítero. Está todo mundo lutando pela mesma missão, cara. O nosso propósito é somente um: agradar a Deus, alcançar as almas e levar as boas novas. Todos nós somos importantes, mas com funções diferentes. Você percebe? Se não existe Josué, não tem ninguém para liderar. Se não existe Moisés, o povo perde a guerra. Se não tem soldado, quem é que vai lutar na batalha? Então todos são importantes. Ninguém pode ser desprezado no reino de Deus. Desde aquele que serve um copo d'água até aquele que está pregando em cima do altar. Eu que prego não sou mais importante do que aquele que serve um copo d'água. Muito pelo contrário. O próprio Jesus disse que o maior ministério que tem no reino é o ministério de servir. Aquele que serve um copo d'água ao seu próximo, esse é aquele que vai ter o maior galardão. Que tem a capacidade de servir ao outro, de fazer pelo outro, de realizar pelo outro. Se o meu ministério não serve para servir, então ele não serve para nada. Vou repetir isso: se o meu ministério não serve para servir, então ele não serve para nada. Se aquilo que eu faço não serve para a vida de alguém, ele não serve para nada. Porque aquilo que eu faço tem que servir a sua vida, tem que ser um instrumento para alcançar você, para edificar a noiva, para abençoar a noiva, para que a palavra dele transforme a sua vida, te liberte. E o fato de eu servir a Deus com o meu ministério, propagando a palavra, não me faz ser mais importante que aquele que não prega, mas que canta, que toca, que trabalha, que serve um copo d'água, que ajuda o próximo, que faz por alguém. Então, a função de Moisés não é mais importante que a função de Josué. E guarda isso aqui: enquanto a mão de Moisés está levantada para cima no outeiro, Israel está vencendo a guerra contra os amalequitas. A Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Quando a mão dele caía, o povo de Israel perde a batalha. Você percebe? Moisés quer ficar com a mão levantada, mas ele não consegue. Porque os níveis de guerras espirituais que nós enfrentamos são tão intensos que as mãos começam a cair. A gente quer ficar com a mão levantada, mas não consegue, porque o nível de batalha espiritual é tão grande que as mãos caem.
A gente quer continuar, a gente quer prosseguir. O nosso desejo é continuar com a mão levantada, mas chega uma hora que é um desgaste tão grande, são tantos anos lutando, é tanto tempo acreditando numa vitória, lutando por uma promessa, lutando por uma conquista, acreditando na vitória. A gente está tanto tempo com a mão levantada que chega uma hora que as mãos caem. A gente cansa, se desgasta. E a vontade que tem é de parar e de ficar com as mãos para baixo. Só que a gente começa a perceber que quando as nossas mãos se abaixam, o povo de Israel perde a guerra. Se a gente abaixar a mão, Israel está perdendo a batalha. Se a gente desistir, tem alguém lá embaixo que está desistindo. Se a gente parar, tem alguém da nossa casa que vai parar. Então muitas das vezes a gente continua, não é só por nós, porque por nós mesmos a mão já está cansada, a mão ficava para baixo. Então a gente levanta a mão, porque sabe que a responsabilidade que carregamos não é apenas a nossa vida, mas a vida de muitos que estão dependendo de nós. Aí a gente levanta a mão, porque tem alguém que está olhando para nós e está dizendo: não abaixa a mão não, porque você é referência para mim. Que alguém está olhando para você e está dizendo: não abaixa a mão não, porque você é referência para mim. Você não parou, eu não vou parar. Você não desistiu, eu não vou desistir. Moisés está com a mão levantada, então eu vou continuar na guerra também. Às vezes a gente até quer parar, as forças pedem para parar, mas a gente sabe que se a gente parar, muita gente também vai parar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas tem muita gente da tua casa que se você parar, eles vão parar. Você tem sido a coluna da tua casa. Se você abaixar a tua mão, essas pessoas vão morrer. Se você sair da igreja, essas pessoas vão desistir. Se você parar de orar, parar de buscar, tudo vai desabar sobre a sua vida. Porque por mais que as coisas estejam difíceis, só estão de pé ainda porque você continua com as mãos levantadas. Então não abaixe suas mãos. Continue com as mãos levantadas. Porque a intenção do diabo é fazer você perder a guerra. É por isso que ele faz de tudo para você desistir, para você abaixar suas mãos, para você sair da batalha, para você recuar no meio da guerra. É por isso que ele faz de tudo para você retroceder. Ele está agindo de todas as formas para você sair da posição que Deus te colocou. Mas não sai não. Levanta a mão mais uma vez. Luta mais uma vez. Vai para a guerra mais uma vez. Porque Deus é poderoso para te fortalecer no meio da guerra. Agora preste atenção aqui. Quem é Moisés, gente? Moisés é alguém que fez o povo passar pelo Mar Vermelho. Através de Moisés o mar abriu no meio. Através de Moisés a vara virou serpente, serpente virou vara. Através de Moisés as pragas foram enviadas. Através de Moisés Deus mandou maná do céu. Através de Moisés o Senhor fez a coluna de fogo. Através de Moisés Deus fez a nuvem. Quem é Moisés? É alguém que Deus fez a água brotar da rocha. É alguém que Deus fez maná cair do céu. Quem é Moisés? Moisés é um dos maiores profetas que já existiu no Antigo Testamento. Quem é Moisés? Um dos homens que mais demonstrou ter autoridade na Bíblia no Antigo Testamento. Moisés não é qualquer um. E mesmo tendo toda a autoridade que tem, cansou. Você ouviu isso? Mesmo tendo todo o poder e força que tem, ele cansou. Por mais forte que ele foi, ele cansou. Aí Deus disse algo para mim, cara. Os líderes também cansam. Os Moisés também cansam. Porque a gente está olhando o nosso problema e está achando que aquilo que a gente passa é pior do que os outros estão passando. Só que os líderes também cansam. Os pastores também cansam. A gente está olhando aquilo que a gente vive e está achando que aquilo que a gente vive é muito pior do que os nossos pastores estão passando. Só que a gente não faz ideia do que eles estão enfrentando em cima do monte. A gente acha que a luta com os amalequitas está sendo mais difícil
do que Moisés, que está lá em cima com as mãos levantadas. Só que os líderes também cansam. Se Moisés não tivesse Arão e Hur, porque a Bíblia diz que quando Moisés cansou e ficou com as mãos abaixadas, Arão e Hur se levantou. Arão pegou a mão de Moisés do lado, Hur pegou do outro, e ficaram segurando as mãos até o amanhecer, para que Israel vencesse aquela guerra. Se não tivesse aqueles dois homens, eles perderiam a batalha. Aí sabe o que eu percebo? Que por mais que Moisés fosse um líder de tanto poder, de tanta autoridade, se não tivesse alguém para segurar na mão dele, ele ia perder a guerra. Moisés também cansa. Teu pastor também cansa. Teu líder também cansa. Hoje tem culto na tua igreja, não tem? Procura teu pastor hoje, dá um abraço nele. Procura teu líder que está cuidando de você. Ah, mas ele não cuida de mim porque ele não visita a minha casa, porque ele não vai na minha festa, ele não cuida de mim porque ele não me visita. Quer dizer então que para cuidar de você ele tem que estar todo dia na tua casa. E todas as vezes que ele subiu no altar para te entregar uma palavra, com o coração quebrado, mas teve alguma coisa para te entregar. E todas as vezes que ele subiu no culto de domingo, que estava chorando, querendo não ir para a igreja, mas olhou para você e disse assim: aquela pessoa precisa de uma palavra, eu vou lá. E te abraçou e te deu uma palavra. Você está sendo apacentado por algum altar. Procura teu líder, dá um abraço nele, porque ele não está te mostrando as marcas, mas se ele tirar o paletó e o terno, você vai ver as feridas que ele está carregando por causa desse rebanho. Dá um abraço nele. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde é um dos tempos mais difíceis de ser pastor. Eu estou pregando agora para a liderança. Pode ter algum pastor me ouvindo e eu quero que você me ouça, porque você está sendo pastor hoje em uma das piores gerações de todos os tempos. E eu vou dizer, só em você ser pastor, você já é um vencedor. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje que não há nenhuma credibilidade da mídia para quem é pastor. Ser pastor hoje não é ser referência para ninguém, cara. Para ninguém. Hoje o camarada que diz que é pastor, ele não tem uma boa visão da sociedade. Ele não é enxergado de maneira positiva na sociedade. Quem é pastor hoje é pastor de uma das piores gerações da terra. Porque essa geração não tem temor, essa geração não tem princípio, essa geração não tem obediência, essa geração não ama mais a Deus. Essa geração está presa na iniquidade. Eu sei a dificuldade que é ser líder para essa geração, porque eu também pastorei igreja. Eu não sou só itinerante. Tem gente que pensa, o Rodrigo Santana é só pregador, prega. Não, eu pastorei igreja também. E eu sei as dificuldades que tem em ser pastor. E você conviver com gente, lidar com a pessoa durante 10 anos e depois no final da história ela ser uma ingrata, virar as costas e te deixar. E esse é um dos piores sentimentos que um pastor precisa aprender a lidar, o sentimento de ingratidão. Se você não aprender a lidar com a ingratidão, você vai morrer muito rápido. Por quê? Porque você não tem que fazer pelo outro porque o outro faz por você. Você tem que fazer porque Deus te deu uma missão e porque Cristo já fez por você. Todo pastor precisa aprender a lidar com a ingratidão. Então procura o teu líder, dá um abraço nele. Talvez ele não esteja mostrando para você, mas por trás da roupa, por trás do paletó, tem um coração que está sangrando por alguém. Tem um coração que está ferido com muita coisa e que está com vontade de olhar para trás. Eu digo para você e repito, essa é a pior geração para ser pastoreada, para ser apacentada. Não há credibilidade hoje no ministério pastoral. Aonde você vai que você fala que é pastor, as pessoas olham você com outro olho, com outro olhar. Cuidar de gente hoje está muito difícil. Entende? Por isso que a gente está vendo crescer de um tempo para cá um índice terrível de depressão na vida de pastores. E pior do que a depressão, o suicídio. É pastor da Assembleia de Deus se matando, é pastor da Batista se matando, é pastor da Metodista se matando, porque são líderes que estão cansando, cara, que estão acumulando.
porque você acha que pelo fato de você estar sentado na tua cadeirinha, no teu banquinho, que os seus problemas são piores do que o seu pastor. E não tem noção das coisas que ele carrega. Então procure o seu líder. Dê um abraço nele. Porque os líderes também cansam. As mãos também caem. Ainda que sejam Moisés, as mãos também caem. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que desgasta. Procura o teu líder, dê um abraço nele, dê um beijo nele, fala: meu pastor, estou com você. Abraço. Ah, pastor, mas ele não é assim comigo. Mas você pode ser assim com ele. Dá um abraço nele. Hoje a gente vive muito na fase do troca, sabe? Eu ouço muito isso na internet. Não, porque se ele não é assim, por que eu vou ser com ele? Quer dizer que você tem que ser com ele porque a forma como ele trata você vai ser a forma como você vai tratar ele. Não é isso que o Evangelho nos ensina, cara. O Evangelho me ensina a fazer o bem independente do que a pessoa está fazendo comigo. Eu preciso dar amor porque Jesus me deu amor. Eu preciso ser bom porque Jesus me deu, porque Jesus foi bom comigo. As mãos de Moisés cansam, ele abaixa a mão, até que momento Arão e Ur segura a mão de Moisés e ficam segurando a mão dele até amanhecer. Aí o texto diz que no outro dia Israel venceu a batalha contra os amalequitas. E eu termino essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Quem é que venceu essa guerra aqui? Foi o povo de Israel? Quem é que venceu essa guerra? Foi Moisés? Quem é que venceu a guerra? Foi Josué? Quem é que venceu essa batalha aqui? Diz para mim. Quem venceu essa batalha? Foi Josué? Quem venceu essa batalha? Foi Arão e Ur? Quem venceu essa batalha? Foi o povo de Israel? Responde para mim. Quem é que venceu essa guerra? Ah, pastor, quem venceu essa guerra foi Deus. Ok, concordo com você. Mas qual a instrumentalidade que Deus usou para que a batalha fosse vencida? Eu disse para você, se não tem Moisés, o povo perde. Se não tem Josué, o povo perde. Se não tem soldado, o povo perde. Se não tem o povo de Israel, o povo perde. Então quem venceu a guerra? Se todo mundo é importante na batalha. A resposta é simples. Não foi Moisés que venceu a guerra. Não foi Josué que venceu a batalha. Não. Não foi o povo que venceu a batalha. Não. Foi nada disso. Quem venceu, pastor? Foi Arão e Ur? Não. Quem venceu foi o que o Pablo falou. União. Foi a união que venceu a guerra. Se Arão e Ur não segura nas mãos de Moisés, Moisés não continuaria com a mão levantada. Se Moisés não ficasse com a mão levantada, o povo de Israel perdia a batalha. Se o povo de Israel não tivesse um líder, não teria Josué para conduzir o povo e levar a vitória. Então quem venceu não foi o nome de nenhum deles. Quem venceu a batalha foi a união entre eles. Se não tem união, não tem vitória. Aí você percebe por que o diabo tenta atuar com divisão na igreja, com divisão em nossa vida, com divisão no meio do grupo, com divisão no nosso meio. Por isso que o diabo tenta atuar com divisão. Por quê? Porque nós vencemos a guerra através da união. Se não tem união, não tem vitória. Se não tem união, nós não experimentaremos a conquista. Então, para ter vitória, tem que ter união. Vamos orar nesse momento? Senhor, aqui tem pessoas que ouviram a Tua palavra, pessoas que têm passado por guerras, por dificuldades, mas a minha oração é que o Senhor venha renovar as forças de cada um, que o Senhor venha fortalecê-las para o Teu propósito. O Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra através dessa live. Fortalece as mãos para que elas permaneçam firmes em Tua presença. Eu oro por elas, profetizando toda sorte de bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se você quiser se inscrever no meu canal, vá lá no YouTube, se inscreve no meu canal, coloca lá pr.rodrigosantana com 2 N's. Você pode se inscrever no meu canal e ser edificado através da minha vida. Tem mais de 250 vídeos meus lá, mensagens completas. Passa lá e seja abençoado pelo meu ministério.
Você pode também me seguir no Instagram. Se você tiver Instagram, você pode me seguir lá. Coloca Rodrigo_Santana com 2 N's e você vai seguir meu ministério, vai ser edificado através da minha vida, tá bom? Deus abençoe sua vida. Hoje eu estou dirigindo campanha na minha igreja, quarta-feira às 7 horas. Você é meu convidado na campanha Virando a Página. Vai ser muito bom o que Deus vai fazer lá. E você é meu convidado para ser edificado por uma palavra poderosa, tá bom? Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus. Tchau.